Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da Medalha Tiradentes à magnífica reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, doutora Denise Pires de Carvalho. Solicito ao cerimonial que conduza a homenageada até a mesa de honra. Convido ainda para compor esta mesa o excelentíssimo senhor Carlos Frederico Leão Rocha, vice-reitor da UFRJ. Convido o excelentíssimo senhor Walter Araújo Zin, professor emérito da UFRJ, representando neste ato o Dr. Jorge Alberto Costa e Silva, presidente da Academia Nacional de Medicina. Convido o excelentíssimo senhor Gerson Lima Silva, presidente da FAPERJ. Convido a excelentíssima senhora Eliette Busquela, diretora científica da FAPERJ. Convido o excelentíssimo senhor Maurício Guedes, da diretoria tecnológica da FAPERJ. E convido a excelentíssima senhora Lúcia Mendonça Previato, representante da presidência da Academia Brasileira de Ciências. Neste momento, quero também saudar de forma especial a excelentíssima senhora Maria da Penha, mãe da nossa homenageada, o excelentíssimo senhor Álvaro Leitão, esposo da nossa homenageada, sua filha Elizabeth de Carvalho Leitão, o senhor Mário Pires, tio da homenageada, e a senhora Silvana Pires, tia da homenageada. Fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada.
Denise Pires de Carvalho é filha de professora alfabetizadora, casada com professor e pesquisador da UFRJ, mãe de uma ecologista e de uma estudante de medicina. Formou-se em 1987 em medicina pela UFRJ, onde também fez mestrado em 1989 e doutorado em 1994 em biofísica. Ela realizou um pós-doutorado na França em 1995 e outro na Itália, em 2017. Além de dar aulas na UFRJ, ocupou cargos de chefia na instituição. Foi coordenadora acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação e, ao ser eleita, coordenava o Laboratório de Fisiologia Endócrina Doris Rosenthal, no Instituto de Biofísica. A doutora Denise foi escolhida criticando o aumento de números de alunos da UFRJ, sem que houvesse expansão física da universidade, e prometendo melhorar o índice de conclusão de cursos e implantar projetos de iniciação científica com bolsas pagas pela instituição. Pretende seguir com a reconstrução do Museu Nacional, aumentar a internacionalização e as atividades de inovação. Doutora Denise já publicou mais de 140 trabalhos e proferiu mais de 50 conferências no Brasil e no exterior. Atualmente, é revisora de mais de 20 revistas científicas internacionais. Tem experiência na área de endocrinologia e fisiologia, com ênfase em fisiopatologia tireoide. Em quase 100 anos, pela primeira vez, a Universidade Federal do Rio de Janeiro escolheu uma mulher para assumir a reitoria da instituição. A doutora Denise foi a primeira colocada na eleição interna da instituição em abril. Foram 19.232 votos em urnas eletrônicas e 1.655 votos em cédulas de papel que formaram a lista tríplice encaminhada ao presidente da República, que a nomeou como reitora da UFRJ. A doutora Denise reafirma o compromisso com o fortalecimento das políticas de assistência estudantil, compromete-se que atuará baseada sempre em princípios republicanos e democráticos e que a universidade continuará pública, destinada ao povo e à coletividade, gratuita, de qualidade, inclusiva, democrática e laica. Outro objetivo que a doutora Denise pretende alcançar é a aprovação de uma política de inovação, visando modernizar a estrutura de ensino, pesquisa e extensão e ampliar o protagonismo da UFRJ em termos nacionais e continentais. Pretende fazer parte dos articuladores da modernização da instituição, pois a qualidade acadêmica tem sido garantida desde a sua criação há quase um século. Nunca pensamos em mulheres quando o assunto é a educação ou a história da medicina. O que poucos sabem é que elas podem e fazem parte de toda a história, sendo muitas vezes mais importantes que os próprios homens. Logo, quando entregamos a mais alta comenda outorgada pelo povo do Estado do Rio de Janeiro, seria a hora de lembrar alguma daquelas que nos antecederam. Elizabeth Blackwell estudou em uma época difícil para as mulheres. Ela não podia estudar por apenas ser mulher. Depois de várias reprovações, finalmente conseguiu entrar em uma faculdade, se tornando a primeira mulher a estudar medicina. Gert Koch foi a primeira a ganhar um prêmio Nobel em medicina. O prêmio foi dado por conta das descobertas em áreas de medicina como doença de diabetes. Em 2004, foi novamente homenageada com um marco para a química pelo esclarecimento do metabolismo de carboidratos. A cientista polonesa Marie Curie se formou em matemática e física na Universidade de Sorbonne, na França. Com seu marido, descobriu os elementos químicos polônio e rádio, iniciando as primeiras pesquisas sobre radioatividade. Foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel e a primeira pessoa a recebê-lo por 2 vezes. Margaret Sanger, americana, foi uma das primeiras nos estudos da natalidade. Ela fundou a primeira instituição de planejamento familiar e foi uma das primeiras mulheres a favor das pílulas anticoncepcionais. Estas mulheres, a seu exemplo,
magnífica reitora Denise. Romperam barreiras, enfrentaram obstáculos, tal qual se diz na poesia. Foram como um rio que enfrentou cascatas e pedras e tem uma história para contar. Um dia, em algum lugar do nosso estado ou no coração de seus alunos, Vossa Excelência será lembrada como a que cuidou para que a educação fosse o maior patrimônio da humanidade, e aquela que, com seu trabalho, mudou o futuro dos jovens que conheceu e contribuiu para que este país fosse uma nação livre, soberana, democrática, justa e sem preconceitos. Parabéns à magnífica reitora Denise Pires de Carvalho. Receba esta singela homenagem desta Casa de Lei pelos relevantes serviços prestados ao longo de sua história como professora e pesquisadora na UFRJ, culminando com a indicação e nomeação para tão nobre cargo naquela instituição, destacando ainda mais o brilhantismo por ser a primeira mulher a ocupá-lo. Muito obrigada. Neste momento, passo a palavra à excelentíssima senhora Lúcia Mendonça Previato, representando neste ato a presidência da Academia Brasileira de Ciências. Saúdo a excelentíssima senhora deputada Marta Rocha, responsável pela indicação da magnífica reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Denise Pires de Carvalho. Saúdo a todos os presentes neste momento de entrega da medalha Tiradentes e respectivo diploma à professora doutora Denise. Essa homenagem realmente é paralela a uma homenagem à educação, à ciência, à tecnologia e à inovação. Não é por acaso que a ALERJ está entregando a medalha Tiradentes para a primeira reitora da UFRJ. A comunidade científica agradece muito essa brilhante iniciativa. Eu estou aqui representando a Academia Brasileira de Ciências. No entanto, confesso a minha emoção. Mantenho uma relação universitária com a professora Denise. Ela foi minha diretora. A professora Denise foi diretora do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ. E o nome Carlos Chagas Filho nos lembra um médico cientista dedicado a promover e difundir as pesquisas científicas desenvolvidas no Brasil. Esta casa homenageou o Dr. Carlos Chagas pós-morte em 2010, concedendo-lhe a medalha Tiradentes. A ALERJ tem tradição em selecionar nomes e instituições que se preocupam com a ciência. Esta casa sabe da importância da ciência para o desenvolvimento de uma nação. Neste momento, a homenagem está sendo feita a uma médica, professora, cientista. É um sinal positivo para que possamos resgatar o caminho crescente da aquisição de conhecimentos. É um sinal positivo para que possamos olhar para frente, visando não retroceder nos avanços científicos e tecnológicos que o Brasil como um todo, e o Estado do Rio de Janeiro em especial, onde se encontram instituições de educação, instituições de pesquisa, já estão alcançando. As pesquisas desenvolvidas por médicos, engenheiros, químicos, físicos, biólogos, produziram e produzem, com o apoio necessário dos órgãos de fomento, vários exemplos. Remédios mais baratos para a população, enfrentamento das epidemias emergentes, algumas acontecendo aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, energias renováveis, biotecnologia, que garante o desenvolvimento sustentável em todos os biomas brasileiros.
É importante que o Estado do Rio de Janeiro pense em investimentos robustos, fundamentais, que contribuam para garantir um futuro sólido para o nosso país. Ontem, dia 2 de outubro, a comunidade científica, acadêmica e tecnológica participou da Marcha pela Ciência no Congresso Nacional em Brasília. O foco central das atividades é a busca de alteração na proposta do orçamento de 2020, já enviada pelo governo ao Congresso Nacional, com um prognóstico muito ruim para a ciência, para a tecnologia e para a educação. Assim, a nossa comunidade científica se manifesta especificamente pela não extinção do CNPq e da FINEP, como tem sido aventado nos setores governamentais. Agora, vamos falar aqui do nosso Estado. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro está renascendo. Obrigada, Gerson. A comunidade científica agradece muito. O momento está de esperança e aguardamos, no momento certo e possível, a ampliação dos recursos. Aguardamos a dotação mínima para a FAPERJ, os 2% da receita tributária líquida prevista, conforme dispõe o artigo 332 da Constituição Estadual. É importante lembrar, nesse momento, que esta casa, em 2014, homenageou a FAPERJ com a medalha Tiradentes, por ser uma instituição que presta relevante serviço à causa pública do Estado do Rio de Janeiro. Mas hoje nós estamos aqui para homenagear a médica, professora, reitora Denise Pires de Carvalho. Os sonhos da Denise vêm sendo realizados, sonhos que resultaram numa carreira profissional com muito êxito, como foi mostrado aqui pela excelentíssima deputada. E tinha mostrado todos os méritos, mas que já foi aqui tão bem mencionado. Mas, paralelamente a isso, o que resultou em a Denise ser escolhida como reitora da maior Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi também que, paralelamente à sua carreira científica, ela desenvolveu uma grande experiência em gestão universitária e em sociedades científicas nacionais e internacionais. Coordenadoras de cursos de graduação, pós-graduação, vice-diretora de instituição, diretora de instituição, membro do Conselho Universitário. E vários prêmios também foram obtidos pela Denise. Cientista do nosso estado, da FAPERJ, Prêmio Sênior da Sociedade Latino-Americana de Tireoide, Prêmio Faz a Diferença na área de saúde. E é hoje uma reitora que tem sonhos, todos nós imaginamos. E todos sabemos que Tiradentes teve sonhos. A professora Denise tem sonhos. Posso imaginar um sonho atual, mais específico, que será tornar a UFRJ no modelo de universidade que acreditamos. Este sonho será realizado com coragem em defender com atitudes sérias os objetivos que visam tornar a educação, a ciência e a tecnologia de interesse nacional, sem abdicar dos princípios e valores éticos que respeitamos. Parabéns, Denise. A Academia Brasileira de Ciências está ao seu lado. Eu gostaria de registrar e agradecer a presença do Dr. Fernando Peregrino, presidente do Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica, do Dr. Roberto Medronho, diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ, do Dr. Décio Odoni, presidente da Agência Nacional de Petróleo, do Dr. Nelson Braga, professor da UFRJ, do Dr. Marcelo Macedo Castro, decano da UFRJ, da doutora Marta Feijó Barroso, professora da UFRJ e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da doutora Vera Lúcia Guiara Esteves, assessora da UFRJ, da doutora Eliane Brígida Falcão,
professora da UFRJ, doutora Mauri Fernandes, diretor de Relações Internacionais da UFRJ, do doutor Rafael Amorim, neste ato, representando a excelentíssima senhora deputada federal Benedita da Silva, a quem expresso nosso carinho e admiração, do doutor Vitor de Moraes, nosso querido vice-presidente da UNE, de Matias Novaes, diretor de... meu companheiro Matheus Novaes, diretor de Relações Institucionais da UERJ e membro do PDT, do meu querido companheiro Eduardo Oliveira, vice-presidente estadual da Juventude Socialista do PDT, do Dr. Roberto Vieira, pró-reitor de Políticas Estudantis da UFRJ, doutora Gisele Pires, pró-reitora de Graduação da UFRJ, doutora Andréia Ferreira, professora da UFRJ. Nesse ato, passo a palavra ao excelentíssimo senhor Maurício Guedes, diretor tecnológico da FAPERJ. Excelentíssima deputada Marta Rocha, magnífica reitora, professora Denise, professor Fred, vice-reitor, meus demais membros da mesa, meus colegas da UFRJ, o presidente Gerson da FAPERJ, senhoras e senhores. Para mim foi uma honra ser convidado pela professora Denise para estar aqui nessa sessão e falar uns poucos minutos sobre a importância desse momento. Eu tenho muito orgulho de ter dedicado mais de 30 anos do meu trabalho à UFRJ. Muito do que eu tive a oportunidade de construir nesses anos está presente na plataforma da professora Denise, ao se candidatar a reitora da nossa universidade. Esse compromisso com a inovação, esse compromisso com a relação com a sociedade, essa reafirmação da universidade pública como um agente importante para o desenvolvimento socioeconômico do país. Eu tive a oportunidade de criar uma das primeiras incubadoras de empresas no Brasil, depois o Parque Tecnológico da UFRJ, que atraiu investimentos de grandes corporações internacionais de mais de 500 milhões de dólares aqui para o nosso estado, para a nossa cidade, para a nossa universidade. Nesse processo eu tive a oportunidade de conversar com dezenas de dirigentes de empresas multinacionais. Estou falando de empresas como a GE, como a L'Oréal, como a Ambev, como a Halliburton. E o processo de escolha, uma empresa dessas pode colocar um centro de pesquisas em qualquer lugar do mundo. E o processo de escolha passa primeiro pela escolha do país para onde ela vai, né? E naquele momento o Brasil era um país que estava no radar do mundo inteiro como um local para se investir, para se apostar na ciência, tecnologia e na inovação. Depois eles escolhem a cidade e finalmente escolhem o local, né? E uma dúzia dessas empresas escolheram o campus da UFRJ para se instalar. Isso é motivo de orgulho para todos nós fluminenses e para todos nós brasileiros também, né? E especialmente os que trabalharam na universidade. Eu acho que esse momento em que nós temos uma mulher como reitora da universidade e uma reitora que foi eleita em primeiro turno, eu não me lembro se tivemos um outro momento na UFRJ, não me recordo nesses 30 anos, de um reitor que na consulta à comunidade tenha sido eleito de forma tão expressiva quanto a Denise e o Fred, eleitos nas 3 categorias e no primeiro turno da eleição. Então, há um consenso na UFRJ, uma expectativa muito grande para essa gestão que agora se inicia num momento tão turbulento e tão difícil para a universidade brasileira. Para terminar, eu acho que é um momento de reafirmação, como já disse, da universidade pública, da universidade comprometida com a sociedade, da universidade que não tem medo de se relacionar com empresas, que percebe que isso é importante para o país. E esse não é o futuro da UFRJ, esse é o presente da UFRJ. A UFRJ tem
uma história de afirmação como universidade comprometida com o desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro e do país. Então, os parabéns à professora Denise e os nossos agradecimentos à deputada Marta Rocha por essa excelente iniciativa nesse momento tão difícil para a nossa UFRJ. Muito obrigado. Quero registrar e agradecer a presença do Dr. Márcio Espínola, da doutora Juliana Loureiro, da assessoria da UFRJ, Dr. Patrick Figueiredo, assessor da UFRJ, Dr. Carlos Oliveira, da UFRJ, Ana Lúcia Cunha Fernandes, da UFRJ, Maria Cristina Pereira, Dionísio Pereira, coordenador da indústria Piraquê, Walter Suemitsu, decano da UFRJ, Stephanie Maia, assessora técnica da UFRJ, Vitor Trindade, estudante da UFRJ, Francisco Esteves, professor da UFRJ, e Lúcia Abreu, chefe de gabinete da doutora Denise. Nesse momento, passa a palavra à doutora Eliette Busquela, diretora científica da FAPERJ. Excelentíssima deputada Marta Rocha, meus colegas da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Nacional de Medicina, Walterzinho e Gerson Lima, meu colega de diretoria da FAPERJ, Maurício Guedes, vice-reitor da UFRJ, Carlos Frederico, Lúcia Previato. É um prazer muito grande estar aqui nessa mesa, participando dessa honraria que vai ser dada à professora, doutora, reitora Denise Pires de Carvalho. É com muito prazer que eu participo desta homenagem e, ao mesmo tempo, é uma honra enorme, porque eu gostaria muito de falar com vocês todos eu acho que a deputada Marta Rocha, a acadêmica Lúcia Previato, em nome da Academia Brasileira de Ciências, destacou o papel importante da Denise como cientista, como gestora. Agora, é muito importante a gente chamar a atenção que a Denise é uma mulher e é muito importante que a gente tenha um olhar diferenciado, e a gente até está tentando isso na FAPERJ, mas as mulheres precisam de exemplos. E quando a Denise assumiu pela primeira vez o cargo de diretora do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, eu me lembro de ter presenteado a Denise um livro da Tarsila do Amaral, que eu também acho que é uma mulher desbravadora e que é um exemplo. A gente tem poucos exemplos ainda de mulheres, principalmente aqui no Brasil, que nos servem como exemplo. E a Denise, primeiro, foi a primeira diretora do Instituto de Biofísica e agora é a primeira reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso é muito importante porque mostra que existe essa possibilidade. O que me impressiona na Denise é que ela consegue ser uma excelente cientista. Aliás, nós estamos juntas num projeto de rede de saúde que a gente espera que seja financiado, não sabemos ainda. E ela consegue ser mãe de duas moças maravilhosas e que estão funcionando. E aí eu gostaria de lembrar que uma das importantes missões que nós mulheres temos é de viabilizar os filhos, ou melhor, as crianças, e isto a Denise fez com louvor. Além disso, ela consegue ser uma gestora, quer dizer, além de ser a esposa do Álvaro, olha só. Então, a pergunta é quantas horas tem o dia da Denise, porque o meu acho que não vai dar para isso. Então, eu acho que é importantíssimo que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa da deputada Marta Rocha, tenha tido essa sensibilidade que a gente precisa colocar esses exemplos, a gente precisa mostrar que é possível, e eu não tenho dúvida nenhuma que a universidade vai funcionar muito bem, porque a Denise vai ter um olhar carinhoso, ao mesmo tempo um olhar objetivo, um olhar que cobra e um olhar que viabiliza a universidade. Eu sou egressa com muita honra da UFRJ e do Instituto de Biofísica, de modo que eu tenho
extremo orgulho de estar aqui hoje participando dessa honraria dada a Denise. Parabéns, Denise. Eu gostaria de registrar e agradecer a presença da doutora Luzia Araújo, pró-reitora de pessoal da UFRJ, do meu companheiro Everton, vice-presidente da Fundação Alberto Pasqualini, PDT, de Kelvin Melo, jornalista, da doutora Amélia Rosalvo, diretora de acessibilidade da UFRJ, da doutora Mônica Marques, assessora da UFRJ, da doutora Verônica Calado, coordenadora de pós-graduação de Química da UFRJ, do doutor Luiz Eurico Nascuti, professor, da doutora Silvana Lodé, professora da UFRJ, de Ana Inês Souza, professora da UFRJ, doutor Nilson Barbosa, analista da UFRJ, doutora Rita Anjos, superintendente de planejamento da UFRJ, doutor Paulo Caetano, assessor da reitoria da UFRJ, doutora Tânia Bentes, pró-reitora de extensão da UFRJ, doutor Elias Martins, contador-geral da UFRJ, e doutora Débora Fogier, professora da UFRJ. Nesse momento, passo a palavra ao presidente da FAPERJ, doutor Gerson Lima de Silva, e dizer a Vossa Excelência que eu sou uma das críticas do orçamento do governo que, no ano passado, deixou de cumprir, dentre outras coisas, a premissa constitucional da aplicação dos 2% destinados à FAPERJ. E essa casa, sem dúvida nenhuma, travará um belo debate neste plenário, muito embora a Comissão de Orçamento tenha aprovado por 4-3 as contas da gestão de 2014. Mas acho que a maior, e vejo aqui o professor, nosso querido Fernando Peregrino, a quem eu conheci também, presidente da FAPERJ, acho que o maior ensinamento que a gente pode ter é de que esta casa seja garantidora do cumprimento das rubricas orçamentárias previstas na Constituição, seja na área da saúde, onde a doutora Denise trabalhou, né? Eu hoje presido a Comissão da Saúde, seja na área da educação, e não se esquecendo aqui o papel de relevância que a FAPERJ pode ter na inovação, na ciência e na possibilidade de abrir as portas deste Estado à inovação científica. Então, é muito bom tê-lo aqui. Excelentíssima deputada Marta Rocha, fico até emocionado com esse seu depoimento. Essa casa que sempre foi defendeu o que é previsto na Constituição dos 2% da arrecadação líquida para a FAPERJ. Então, obrigado pelas suas palavras introdutórias, me sinto muito honrado e aproveito para também cumprimentar a minha magnífica reitora, Denise Pires, meu vice-reitor, Carlos Frederico Leão Rocha, meus colegas de diretoria, Ilete Busquelar e Maurício, minha colega de Academia Brasileira de Ciência, Lúcia Previato, e meu colega de academias também de Ciência e Nacional de Medicina, professor Walterzinho. Deputada, vou ser breve, porque já foram falados. Na verdade, quando se faz uma homenagem para a nossa primeira reitora da maior universidade federal do Brasil, uma das universidades que está sempre disputando aí com a USP a primeira ou a segunda posição, né? Geralmente na segunda, mas é também uma das maiores universidades da América Latina. Nesse estado do Rio, que é o segundo maior produtor de conhecimento e de inovação, perdendo em número para São Paulo, mas por per capita é uma produção equivalente. Então, ter a Denise como recebendo essa medalha hoje, essa homenagem, medalha Tiradentes, certamente é uma homenagem não só a ela, a primeira mulher, conferida pela nossa primeira mulher que foi chefe de polícia do Estado do Rio de Janeiro, mas certamente é uma homenagem a todas as estudantes, mulheres. Aí
trazer aqui um dado que é muito interessante. O Brasil é um dos poucos países em que o número de autorias mulheres é praticamente igual ao número de autorias de homens. Acho que só o Portugal, mas Portugal é bem pequenininho, né? Mas em termos de o Brasil sendo a 13º produtor de conhecimento do mundo, ter metade das mulheres participando desse trabalho é muito importante. Na sexta-feira passada tivemos um evento com o governador Wilson Witzel, com o secretário Leonardo Rodrigues, entregando mais de 300 termos de outorgas a cientistas e jovens cientistas do nosso estado, assim como a professora Denise, que é cientista do nosso estado há pelo menos 10 anos ou mais. Então, é sempre uma honra ver, e na verdade também registrar aqui que a nossa diretora científica incluiu um bônus na hora da seleção, porque na meritocracia ela tem que ser sempre vista, ela tem que ser pesada, ela tem que avaliar. Então, as mulheres param uma parte do tempo na sua carreira, então isso a FAPERJ tem feito, uma contribuição da nossa diretora científica. Eu acho, mais uma vez, nesse momento difícil do país, difícil do nosso estado, dar exemplos para os nossos estudantes, para os mais jovens. Sou pai de 2 filhas, ambas na academia, eu e a Débora, mostrar que há um horizonte nesse país, no nosso estado, para a produção de conhecimento. O Brasil tem que ocupar uma posição de destaque equivalente a ser a 8ª economia do mundo. Então, a Denise, que foi a primeira diretora do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, minha colega lá do Centro de Ciências da Saúde, né, de corredores que eu tenho frequentado pouco, e a culpa é da FAPERJ, mas pelo menos me sinto honrado de estar tentando resgatar. Eu brinco, em março ou abril, eu dizia que a 4ª derivada, né, para quem é da área das matemáticas, física, era positiva. Eu acho que agora a primeira é positiva, mas precisamos resgatar. O orçamento da FAPERJ desse ano é da ordem de 500 milhões, estamos pagando os auxílios desse ano, mas temos uma dívida relativa ao que não foi pago no governo anterior. Então, estamos trabalhando e me honra muito estar no estado do Rio de Janeiro e ser o professor de uma universidade agora comandada por uma mulher e de um estado que eu acho que tem tudo para crescer e que tem talentos e que certamente não vai depender para todo sempre das commodities e precisa cada vez mais investir em ciência e inovação, como já falaram outros aqui. Então, Denise, você está de parabéns, a sua responsabilidade é maior do que a minha. Eu sou de um pequeno gestor, mas certamente você terá força e terá o apoio de todos os seus colegas e de toda a comunidade do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns. Eu queria registrar e agradecer na condição de ex-aluna da Faculdade de Direito da UFRJ. Vejo aqui um expressivo número de estudantes, de alunos da universidade, então muito obrigada por estarem conosco nessa noite. Agradecer a presença do Dr. Tiago Costa, da UFRJ, Dr. Wesley Lopes, professor da UFRJ, agradecer a presença de Mariana Pires, familiar da homenageada, e de Diego Novaes, chargista da UFRJ. Nesse momento, convido para fazer uso da palavra o Dr. Walter Araújo Zin, professor emérito da UFRJ, representando neste ato o presidente da Academia Nacional de Medicina. Excelentíssima senhora deputada Marta Rocha, magnífica reitora da UFRJ, a professora Denise Pires de Carvalho, e aproveito a ocasião para saudar todos os membros da mesa, familiares da professora Denise Pires de Carvalho, senhoras e senhores, eu não vou repetir o que já foi falado antes, de maneiras que eu vou tocar num lado mais, que talvez eu seja a pessoa da mesa mais
apropriada para falar, um lado mais pessoal da vida da Denise. Então, vamos recordar um pouquinho, mandar um pouquinho de tempo para trás e vamos para 1982. Eu voltava do meu doutorado na McGill University, em Canadá, e a primeira turma que eu dei aula quando voltei do doutorado foi a turma da Denise. Primeiro ano da faculdade, segundo semestre, e eu fui seguindo essa turma muito junto, a ponto de que no final da turma eles me escolheram como paraninfo da turma. Então isso me fez ficar muito junto da Denise o tempo todo, frequentar a casa dela na Ilha da Madeira, na Ilha do Governador, depois a casa do Álvaro e Denise já em Nápoles, passei lá 3 dias. Então eu conheço alguma coisa, talvez, como eu já falei, mais do que os outros, o lado pessoal dela. E a partir de 92, eu como docente da UFRJ, acompanhei então a evolução da Denise dentro do Instituto de Biofísica. Sempre muito firme, muito decidida, aluna da professora Doris, que também foi minha professora, mas já se notava na Denise essa vontade de liderar, de resolver, de sanar os problemas que apareciam. O tempo foi passando, a Denise, em 2011, virou professora titular do UFRJ, participei como ex-diretor do Instituto de Biofísica dessa indicação. Foi com muito prazer, então, que a vi se transformar na primeira diretora mulher do Instituto. Depois houve mais uma logo a seguir. E o tempo foi passando mais um pouquinho, a Denise sempre muito firme, tentando galgar espaços na universidade, ganhar mais postos. Os prêmios já foram todos aqui falados, não vou repetir. E quando me aposentei, eu fui indicado para ser professor emérito. Isso na UFRJ faz com que essa indicação passe por vários conselhos. O Conselho do Instituto, o Conselho do Centro, o Conselho Universitário. E o Conselho Universitário, em abril, me fez professor emérito. Mas eu esperei até a posse da Denise para fazer a cerimônia formal da emerência. E tive o prazer de ser o primeiro professor emérito da UFRJ no mandato da Denise. Então, isso faz, de uma certa forma, isso fecha um ciclo, né, que começou quando eu era professor dela em 1982, e ela me fez emérito agora, algum tempo atrás, logo depois que tomou posse. Então, é com muito prazer que eu conto um pouquinho desse lado pessoal da vida dela, do meu testemunho dessa vontade sempre muito forte dela de resolver, de ajudar, muito proativa, muito resolvedora. E é um prazer muito grande, Denise, estar aqui, é uma honra muito grande estar aqui nessa mesa representando a Academia de Medicina, mas, na realidade, eu acabei falando mais da nossa convivência desde 82 para cá. Só não posso deixar de falar que o presidente me pediu que, quando você estava na lista tríplice, ainda não era a magnífica reitora, a Academia de Medicina foi uma das que fez muita força política para que você fosse nomeada, então, magnífica reitora. Eu não poderia deixar de falar isso, que foi pedido do presidente. No mais, eu tenho só que te parabenizar por toda a sua carreira, na realidade, nem por esse momento. Você é mais um pouquinho na sua carreira, você ainda vai mais longe. E dizer que é um prazer muito grande, mais uma vez, estar aqui, uma honra muito grande. Parabéns, Denise. Convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor Carlos Frederico Leão Rocha, vice-reitor da UFRJ. Excelentíssima deputada Marta Rocha, magnífica reitora Denise Pires de Carvalho, meus colegas Lúcia Mendonça, Maurício Guedes, Gerson Lima, Walter Zin, Eliette Busquelar. Eu sou um pouco suspeito para falar porque eu firmei uma parceria com a Denise pelos próximos 4 anos. Então, é óbvio que eu sou um grande admirador da Denise. A Denise tem qualidades de ser
já falaram bastante, né? Mas assim, ela é uma excelente cientista, é uma colega admirável, é divertida, professora dedicada. Então, e eu descobri recentemente, para o horror de nossa equipe de trabalho, que ela é workaholics. Mas a Denise foi nomeada por uma razão e por várias. A Denise, ao ser nomeada para essa medalha, ela representa algumas coisas que foram ditas aqui. Eu queria voltar a elas. Primeiro, ela representa a educação e representa a ciência, representa o saber. Isso é importantíssimo neste momento da nossa nação. A segunda coisa que ela representa as mulheres. Isso foi bem ressaltado aqui. E aqui vale a pena eu falar uma coisa que eu repeti várias vezes durante a nossa campanha. Qual a probabilidade de você jogar uma moeda para o alto e 25 vezes cair coroa? Isso, a probabilidade é semelhante a acertar na Mega Sena, da mesma ordem de grandeza. E, no entanto, durante 25 vezes, 25 reitores escolhidos, nenhum deles tinha sido mulher. Então, a façanha da Denise, ao ser a primeira mulher reitora, não deve ser menosprezada. É uma grande façanha e é um grande esforço que ela fez. E, assim, isso torna esse momento particular. Obviamente, nós partilhamos alguns compromissos, os compromissos com a autonomia universitária, a universidade pública gratuita, inclusiva e de excelência. E a Denise tem algumas coisas que eu acho que são importantes nesse momento da universidade. Ela não tem medo de quebrar tabus e ela sabe da necessidade de modernização da universidade, ainda que sob os preceitos da ciência e da excelência acadêmica. Então, eu acho que são qualidades que a Denise tem e que a tornam especial e merecedora dessa homenagem. Agora, pouca gente, então, todo mundo falou muita coisa aqui, pouca gente falou de duas características da Denise que eu gostaria de assim, enfatizar. A Denise adora samba e é uma excelente companhia para cerveja no final do dia. Obrigado. É chegado o momento em que o Parlamento Fluminense tem a honra de agraciar com a medalha Tiradentes a magnífica reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, a doutora Denise Pires, um reconhecimento desta Casa de Leis pela sua relevante contribuição no desenvolvimento científico de nosso Estado nos mais de 20 anos como servidora da UFRJ. Assim sendo, solicito ao cerimonial que conduza até aqui a excelentíssima senhora Maria da Penha, mãe da doutora Denise, o excelentíssimo senhor Álvaro Leitão, esposo da doutora Denise, e a nossa querida Isabela de Carvalho Leitão, filha da homenageada, para que juntos possamos, então, outorgar a medalha Tiradentes, a magnífica reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora Denise Pires.
Quero registrar aqui a presença do nosso queridíssimo deputado Valdec Carneiro, que nessa casa preside a Comissão de Ciência e Tecnologia. Neste momento, teremos o prazer de ouvir a nossa homenageada para a sua fala e que, com certeza, ficará registrado nos bons momentos dessa casa. Professora Denise. Muito obrigada, excelentíssima senhora deputada Marta Rocha, excelentíssimo vice-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Carlos Frederico Leão Rocha, excelentíssimo presidente da FAPERJ, a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, professora Lúcia Previato, representante da Academia Brasileira de Ciências, professor Walter Araújozin, representante da Academia Nacional de Medicina, professora Eliette Busquelat, diretora científica da FAPERJ, Maurício Guedes, diretor tecnológico da FAPERJ. A escolha da mesa de honra é simbólica. São instituições muito importantes para o nosso país. As academias, as fundações de amparo à pesquisa, deputada Marta Rocha. Meus familiares aqui presentes, professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membros da equipe da atual reitoria, demais autoridades presentes, senhoras e senhores, estudantes, servidores técnico-administrativos da nossa universidade. Eu gostaria muito de agradecer inicialmente a excelentíssima senhora deputada Marta Rocha pela indicação do meu nome para receber esta honrosa e importante homenagem, a medalha Tiradentes. Deputada Marta Rocha, a primeira mulher a chefiar a polícia aqui na cidade do Rio de Janeiro. Também muito simbólico para mim receber a medalha das suas mãos. É muito emocionante estar aqui nesse momento, principalmente porque nesta semana eu fui convidada pelo deputado Valdec Carneiro para uma reunião com a presidência dessa Casa Legislativa. E durante a reunião, o presidente, deputado André Siciliano, anunciou que a Alerj irá custear o novo telhado para o nosso Museu Nacional, para o nosso Palácio São Cristóvão. Toda a comunidade da UFRJ e a sociedade brasileira agradecem muito todo esse empenho para a reconstrução do nosso Museu Nacional. Somos todos nós apaixonados pela cidade do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, pelo nosso Estado e pela nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, a primeira universidade brasileira. Eu ingressei na Faculdade de Medicina da UFRJ, como disse o professor Walter Araújozin, em 1982, e cabe agora salientar uma coisa que ainda não comentaram, mas que é muito importante, principalmente para os jovens desse país. Eu fui a primeira pessoa da minha família a concluir o ensino superior. Isso aconteceu em 1987. Ainda há muitos jovens fora do ensino superior, ainda há muitos jovens que serão os primeiros das suas famílias a concluírem o ensino superior no nosso país. Fui também a primeira diretora do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho em 2010. A primeira mulher a dirigir o Instituto em 2010. Ano do centenário do nosso fundador, o grande humanista que foi o professor Carlos Chagas Filho, um dos pioneiros na implantação do modelo de universidade de pesquisa no Brasil. Esses foram grandes marcos na minha vida, sem dúvida nenhuma. Não imaginava que o maior desafio e uma das maiores honrarias ainda estavam por vir.
Desde a criação da nossa universidade, em 7 de setembro de 1920, foram empossados no cargo até hoje 28 reitores. Pela primeira vez em quase 100 anos, uma mulher foi investida no cargo máximo da UFRJ. Eu tenho muito orgulho de ser a primeira mulher reitora da UFRJ, cujo símbolo, a Minerva, também é um símbolo feminino. No total, há agora 19 reitoras de instituições federais de ensino superior no Brasil, dentre as 63 instituições. Ainda somos minoria. Pelo menos 24 universidades brasileiras nunca tiveram mulheres no cargo de reitora. As mulheres exercendo esses cargos de destaque ainda são minoria, mas há novos ares, novas atitudes vêm acontecendo. Espero que essas alvissareiras novidades nos esperem com as mudanças previstas para este século. Afinal de contas, estamos no século XXI. Como a igualdade de gênero e a necessária sociedade mais equânime em todos os aspectos. Aproveito para homenagear a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora científica da FAPERJ, que está a meu lado, a professora Eliette Busquelar, aqui presente na mesa de honra. E também informo e saliento que o Prêmio Internacional L'Oréal Unesco for Women in Science, criado em 1998, laureou até o presente 7 pesquisadoras brasileiras, sendo 2 delas da nossa universidade. A professora Lúcia Mendonça Previato, agraciada em 2004, representa hoje aqui o presidente da Academia Brasileira de Ciências. O desempenho das mulheres na ciência brasileira comprova que as cientistas brasileiras brilham no cenário nacional e internacional. E isso há muitas décadas. Portanto, não é surpreendente que estejamos assumindo as posições de destaque na sociedade contemporânea. Nas sociedades modernas, é inquestionável o papel das universidades e da geração de conhecimento para o desenvolvimento socioeconômico das nações soberanas, enfraquecendo aqueles que buscam a desqualificação dessas instituições milenares. Não há mais espaço no mundo atual para o exílio da academia. As instituições de ensino superior são reconhecidas pela sociedade e estão evoluindo cada vez menos encasteladas, participando ativamente das transformações sociais. Nas últimas décadas, a universidade se tornou mais inclusiva e democrática, portanto, mais diversa. Para avançar como nação, o país precisa diminuir as imensas desigualdades sociais existentes e as universidades têm sido fundamentais neste processo. Não há projeto mais efetivo para a almejada mobilidade social do que a educação de qualidade. A educação é a solução. Qual o Rio que queremos? O Estado do Rio de Janeiro deve ser aquele que tenha o melhor nível educacional deste país. É para isso que devemos trabalhar. E também o melhor atendimento pelo Sistema Único de Saúde. E para que isso aconteça, precisamos aumentar a interação entre o ensino básico e o ensino superior, entre o atendimento na atenção primária e aquele de alta complexidade. Nós, da UFRJ, estamos não somente dispostos a abraçar essas causas são nossas. Nós sempre estivemos envolvidos na melhoria do ensino e da saúde do nosso Estado e do nosso país. Além desses objetivos e desses desafios, os maiores desafios das universidades desse século ainda
estão por vir. Quais serão as profissões do futuro? Deveríamos, nesse momento, estar pensando sobre elas e não sobre déficits orçamentários, não questionando se em educação se gasta ou se investe. É óbvio que o gasto em educação é investimento. Houve enorme avanço científico e tecnológico no século XX, no entanto, parece haver sempre uma possibilidade de retrocessos na história das sociedades. Questiona-se atualmente, por exemplo, a importância da área de ciências humanas e sociais, da cultura, da arte. É importante salientar que a Faculdade Nacional de Filosofia, fundada em 1939, há 80 anos, originou diversas unidades acadêmicas da atual UFRJ, a Escola de Comunicação, a Faculdade de Educação, a Faculdade de Letras, o Instituto de Biologia, o Instituto de Física, o Instituto de Geociências, o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, o Instituto de Matemática, o Instituto de Psicologia e o Instituto de Química. Vejam que a nossa Faculdade de Filosofia, a Nacional de Filosofia, foi o berço de todas essas instituições que hoje orgulham a nossa universidade. Neste ambiente diverso, intelectualmente muito rico, ocorreu o crescimento e desenvolvimento da UFRJ baseado na tradicional indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que caracteriza as universidades de excelência mundialmente reconhecidas, e isso depende da carreira docente em regime de dedicação exclusiva. A história da UFRJ é também marcada pela coexistência de unidades acadêmicas que são mais antigas do que a própria universidade, como a Escola Politécnica, criada em 1792, no século XVIII, a Faculdade de Medicina em 1808 e a Faculdade Nacional de Direito em 1891, a Escola de Música em 1848 e a Escola de Belas Artes em 1816, entre outras. Coincidentemente, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, viveu entre 1746 e 1792, quando ele morreu aqui no Rio de Janeiro, no mesmo ano da criação da nossa Escola Politécnica, que participaria da futura criação da Universidade do Brasil em 1920. Neste momento histórico do final do século XVIII, que foi fundamental para a construção da nação brasileira, os primeiros cursos de ensino superior também estavam surgindo no nosso país. Precisamos analisar este contexto para que a figura de Tiradentes seja ainda mais valorizada como patrono cívico do Brasil. Tiradentes morreu pela independência do Brasil, lutando por princípios republicanos. Há quem acredite que se jogou sal ao terreno onde Tiradentes morava para que nada lá germinasse. Mas a semente estava plantada a alhures e germinou. É considerado herói nacional desde o advento da República do Brasil, em 1889, há 130 anos. Saliento que ainda não havia naquela época a Universidade do Brasil. Somos jovens como instituição, precisamos ainda de muito cuidado. Na atualidade, não há mais pena de morte no nosso país. Será mesmo que não há pena de morte no Brasil? Quantos brasileiros e brasileiras ainda morrem sem julgamento, sem alento, vítimas da desigualdade social, da violência urbana, do descaso? Por que evoluímos, ou melhor, involuímos assim? Os motivos são complexos e não podemos analisá-los com a profundidade necessária neste momento, mas algumas reflexões são necessárias. Do século XVII ao século XX, o pensamento evoluiu de maneira reducionista e principalmente cartesiana. Ainda vivemos sob forte influência dessa forma de pensar
do dualismo, das divisões entre o certo e errado, entre o que é verdade ou ilusão. Não podemos continuar assim no século XXI. Nesse século, a evolução do pensamento humano foi impactada inimaginavelmente pelos avanços tecnológicos, com o aparecimento das redes, propiciado pela internet. Alguns paradigmas do século XX têm sido rompidos. As redes sociais e as mídias em geral causaram mudanças sociais significativas devidas às inúmeras formas de difusão da informação. Mas o ser humano ainda não está adaptado a tais mudanças. Logo, a sociedade atual anda muito confusa. As redes destruíram ou apaziguaram a maneira hierárquica de transmissão da informação. E o sistema parecia estar se tornando mais democrático. A transversalidade, que é a base do pensamento transdisciplinar, deveria estar evoluindo rapidamente. Parece que o pensamento e a forma de agir horizontais, o que substituiria sistemas hierarquizados e verticais, portanto, menos democráticos, foi sendo alterado por um movimento circular. E nós estamos, assim, começando a identificar o aparecimento de bolhas de informação, um novo modo de ver o mundo mais restrito, mais pobre. A tendência atual é de conversarmos apenas com aqueles que concordam conosco. Certamente estamos sujeitos ao surgimento de uma sociedade mais sectária e insensível, com mais certezas do que incertezas. Como devemos agir ou reagir perante essa situação? Somente podemos romper essas bolhas através da educação, através do livre pensar, através da pluralidade de ideias. Não podemos permanecer escravos de nós mesmos, de nossas ideias e ideais, ouvindo apenas a voz concordante e nunca a dissonante. A pluralidade de pensamentos e o sabor do contraditório são os pilares para o exercício da democracia e da liberdade. Ainda temos apenas 1/4 dos nossos jovens entre 18 e 24 anos ingressando no ensino superior. O Estado brasileiro deve ter a meta de pelo menos metade desses jovens com acesso aos mais elevados níveis educacionais. As metas contidas no Plano Nacional de Educação 2014 e 2024 devem ser minimamente alcançadas. As universidades de pesquisa são instituições parceiras para o desenvolvimento socioeconômico das nações. Temos produção científica de qualidade, certo grau de internacionalização e capacidade de interagir com empresas. É fundamental maior investimento financeiro e mais incentivo para que possamos atingir o desenvolvimento almejado pela nossa sociedade. É inaceitável a ideia de que devemos recuar por razões econômicas, principalmente devido ao enorme investimento já realizado em nossas instituições públicas e a capacidade instalada no nosso país. Uma nação soberana depende de instituições fortalecidas e autônomas, o que é impossível sem o apoio do governo federal, estadual e municipal. Funciona assim em todos os países do mundo. As universidades europeias e americanas foram exemplos e as asiáticas têm confirmado essa premissa. O fortalecimento das atividades de ciência, tecnologia e inovação que ocorrem no âmbito das universidades públicas deve, portanto, ser um projeto de Estado para garantir que as futuras gerações possam desfrutar de um país mais equânime. Assim, ajudamos a pavimentar o caminho trilhado até o Brasil da atualidade, que, embora tenha algumas características de uma nação moderna, parece cada vez mais ser impelido de volta ao passado. Neste contexto, as universidades devem continuar a tracionar a sociedade em direção ao melhor porvir da nação,
que deve garantir justiça e inclusão social, cuidado com o meio ambiente e a inovação social, tecnológica e disruptiva. Baseados nessas premissas, com visão vanguardista, podemos alcançar a almejada soberania nacional, o que não poderá ocorrer sem o adequado e necessário investimento no setor público. Sejamos todos nós livres para pensar e agir na direção do bem comum. Que tenhamos na nossa caminhada muito respeito à diversidade, o que nos enriquece e torna a vida muito mais suave e agradável. Nosso legado deve ser o do renascimento da esperança, que sustentará os pilares do iluminismo num tempo em que a irracionalidade parece prevalecer. Que o fim deste trajeto seja o início de novos tempos. No futuro, esperamos ter avançado em direção a uma sociedade verdadeiramente democrática, voltada para os interesses coletivos do povo brasileiro, a sociedade do futuro, que não aceitará retrocessos. Receber a medalha Tiradentes me emociona, me honra, mas também me inspira, deputada Marta Rocha. Termino meu pronunciamento hoje emocionada, agradecendo a todos aqueles que, como o professor Walterzinho, participaram da minha formação e todos aqueles formados por mim que hoje militam na nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, em outras universidades estaduais e municipais do nosso país, em outras instituições de ensino superior e de pesquisa do mundo, porque o cientista tem pátria, mas a ciência não tem. E nós devemos evitar que os nossos cérebros saiam do nosso país. E eu termino com uma frase de uma outra pessoa, de um brasileiro muito inspirador. Uma frase de Darcy Ribeiro. Só há duas opções na vida: se resignar ou se indignar. E eu, todos vocês que me conhecem sabem, não vou me resignar nunca. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que o discurso da nossa homenageada será publicado no Diário Oficial e ficará registrado nos anais dessa casa, e reiterar a ela, à Universidade Federal do Rio de Janeiro, o nosso respeito e a nossa admiração. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado pela presença de todas e todos. Declaro encerrada essa sessão.